Boa tarde. São 12 horas e 15 minutos do dia 2 de novembro de 2023. E nós estamos gravando mais um capítulo da série sobre Israel, Palestina, ou palestinos israelenses em paz, que é o desejo de todos nós. Estamos indo desde o início, porque para vocês compreenderem os motivos da guerra. Taca logo seu dedão, bota o like no vídeo, quando você estiver assistindo, estou gravando ele, né? Dá o seu like. Obrigado pelos inscritos no meu canal, pelos matriculados nos meus cursos e pelos meus 8 caribus que me sustentam. Vamos hoje ao capítulo que vai chamar Os Patriarcas de José do Egito. Está aqui, ó. Esse será o material que está aqui no meu netbook, é Os Patriarcas e José do Egito. Tá bom? Vamos usar hoje, vamos ter que usar o netbook. Então, vou ler o texto, vou mostrar a figura para vocês. Tá bom? Começa assim. Mostramos anteriormente que os patriarcas viveram pacificamente em Canaã. Abraão comprou terras para sepultar Sarai e ali foi sepultado pelos seus 2 filhos, Ismael e Isaque. Então, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, viveram pacificamente com os habitantes de Canaã e pacificamente eles viveram ali. Abraão comprou terras para sepultar Sarai, eu disse que 15 km² em média, e foi sepultado ali na gruta de Macpela, perto de Hebron, pelos seus 2 filhos. Vocês vão isso, confiram. Sua Bíblia está em Gênesis 23, 4 a 20. Gênesis 23, de 4 a 20 e de 25 a 7. Gênesis 23, 4 a 20 e Gênesis 25, 7 a 10. Então, nós temos aqui agora uma figura que mostra mais ou menos o que seriam os patriarcas. Eram mais ou menos isso aqui. Aqui está. A era patriarcal foi uma era bonita, onde os patriarcas viveram em paz em Canaã, atual Palestina. Isso deveria continuar hoje, se os homens tivessem juízo. Aqui está, supostamente, Abraão e o filho de Het, que vendeu a ele a gruta de Macpela e as terras em volta. Então, era patriarcal, envolve Abraão, Isaque e Jacó. Então, os patriarcas foram os primeiros homens a servir a Deus. Por isso, foram chamados de patriarca, pater, pai, porque foram pais de muitos filhos que formaram povos separados. Eram também conhecidos como hebreus e mais tarde se tornaram conhecidos como judeus. Viveram em Canaã, onde se tornou sua terra. O que os diferenciava, na verdade, era a sua fé. Então, os cananeus eram idólatras, politeístas, e os patriarcas, hebreus ou judeus, eram monoteístas. Não idolatravam, não tinham deuses de pedra nem de madeira. O país é Canaã, atual Palestina, onde eles vivem em paz. Por que não estamos em paz ainda? Porque o homem não tem juízo. Muito bem. O que os diferenciava, na verdade, foi a sua fé. Foram os primeiros a servir a Deus, chamados, por isso, os pais da fé. Então, os patriarcas foram os primeiros homens a servir o Deus único. Por isso são chamados patriarcas, de pater, patris, pais da fé. Então, aqui nós temos uma figura bonita, que é a cidade de Hebron, onde fica perto da gruta de Macpela. Essa cidade aqui é a frente da cidade de Hebron. Foi alguns quilômetros aqui dessa cidade que Abraão comprou. Está escrito Hebron, foi perto dessa cidade, aí está a entrada dela, que Abraão comprou a gruta de Macpela. Hebron, portanto, é a cidade onde viviam os filhos de Het, os heteus. E Abraão comprou a um deles o território que foi dele, comprado pacificamente por uma negociação. Devia continuar. Vamos continuar. Fase dos hebreus. A história dos hebreus é dividida em 3 fases. Primeira fase do patriarcado. Ocorreu aproximadamente entre 2000 a.C. e 1200. Os patriarcas foram os primeiros líderes religiosos antigos hebreus.
Então, Hebreus vem de Heber, que deu Habiru, que quer dizer hebreu, e árabe, Harbi árabe, Habiru hebreu. São, portanto, primos. Não tinha motivo para estar nessa guerra. Então, dura de 2000 a 1200. São líderes religiosos que chamam hebreus, que Abraão se chama Abraão o hebreu, que saiu de Ur dos caldeus. Bom, primeira fase é do patriarcado. Tudo em paz. Abraão, Isaac e Jacó jamais cometeram violência. A única coisa que Abraão fez foi libertar o sobrinho dele, Ló, que estava preso numa guerra que houve, não tinha nada a ver. Sodoma e Gomorra foram conquistadas por um exército de 5 reis, e os 4 reis que protegiam Sodoma e Gomorra foram levados prisioneiros. Ló morava em Sodoma, foi levado junto. Abraão foi lá, libertou ele. Pronto. É a única violência que tem na época dos patriarcas. Não há mais outra. Então, depois vem a fase dos juízes, porque Josué não conseguiu ter filhos e não nomeou um substituto. Moisés foi esperto, tinha filhos, né, e nomeou Josué substituto. Então Josué sabia administrar a guerra, mas não sabia administrar a paz. Então, se ele não tinha filhos, antes de morrer ele tinha que ter designado quem era o sucessor dele. Ele não fez isso. Isso vai dar uma confusão danada, que nós vamos mostrar a vocês na fase dos juízes, que é a segunda. A primeira dos patriarcas, entre os quais está Abraão, Isaac e Jacó, são os principais. Depois vem Moisés, e com Moisés nós já temos agora brigas. Vai ter brigas, e aí nessas brigas vai entrar Moisés e Josué. Aí já começa uma diferença. Por que é que os patriarcas viviam em paz e por que é que os juízes tiveram tanto trabalho, tantas lutas, na terra de Canaã? Houve alguma coisa aí. Alguma coisa está errada. Se os patriarcas conseguiram viver em paz durante tantos séculos, talvez um milênio, do ano 2000 a 1200, são 800 anos de paz. De repente, vem a fase dos juízes, onde começa Josué a conquistar Moisés, e Josué começam a brigar. Então, os juízes tiveram que enfrentar uma bagunça, porque Josué não deixou herdeiros, não tinha filhos e não nomeou sucessor. Isso fez com que os chamados juízes, que eram líderes autorizados por Deus, se tornassem autoridades políticas, religiosas, militares. Quando era preciso, eles eram juízes. Quando eles, de um modo geral, consideravam eles como sendo reis. E eles faziam a ligação entre o povo e Deus. Nessa época aqui, ainda Javé. Sendo eleito pela vativa, ou seja, é consensual. As 12 tribos de Israel se reuniam, vamos falar delas já, ainda não falamos, mas considerem, né? A filha de Jacó, então elegiam um juiz, e esse juiz se tornava líder político, líder religioso e líder militar, quando era necessário. Por que militar? Porque Josué não conseguiu conquistar Canaã toda, porque não conseguiu a paz. E finalmente vem a terceira fase, que é a fase dos reis. O mais famoso é Davi, ocorre entre 1050, Davi reina a partir do ano 1000 a.C. e 930 a.C. Então, os reis começam no ano 1050, com Davi, e termina em 930 a.C. A instalação da monarquia foi uma forma de unificar as tribos hebraicas, para que tivessem mais força para lutar contra os cananeus e os filisteus. Então, são 3 fases. A primeira, de paz. A segunda, os vencidos, que tiveram sua terra tomadas, agora como está lá, estão lutando para reconquistar a terra. Então, vai ser a mesma coisa. Tanto faz agora, hoje, como na época dos juízes. Quando a gente ler, vai ser igual. Aqueles povos que tiveram as terras tomadas por Moisés e Josué vão lutar para reconquistar. Essa fase é chamada fase dos juízes. E Deus vai suscitar pessoas que são militares, religiosos e políticos.
E eles vão enfrentar a situação que foram 40 anos de sofrimento. Finalmente vem a frase dos reis. Davi e Saul. Saul reina pouco tempo, depois vem Davi, depois vem Salomão. A intenção deles é acabar com a bagunça, porque um rei unificaria as 12 tribos e os juízes não eram eleitos, mas os reis tinham mais poder, eram militares, enquanto os juízes eram pessoas simples, comuns, como Débora, até uma mulher, foi juíza, né? Então, foi famosa. Então, a ideia deles era unificar o povo, as 12 tribos de filhos de Jacó, que chamado também Israel, e assim ter força para lutar contra os cananeus e os filisteus, que eram os principais habitantes da terra. Os hebreus na Palestina. Hebreus vem de Eber, que é um patriarca, que Abraão descende de Eber. É o nome Eber da Habiru, que é hebreu, e da Harbi, que é árabe. Então, Abraão é Habiru, hebreu. E os povos os Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, são Harbi. Então, não deviam estar brigando, deviam estar em paz, como na época dos patriarcas. Mas na dos juízes já começa a briga. Porque Moisés e Josué tomaram a força, pela força das armas, pela espada, matando. Aí os habitantes das cidades que foram conquistadas por ele não aceitaram. Tentaram retomar de volta. Está acontecendo isso agora. Mas não é novidade. No livro dos juízes vamos encontrar a mesma coisa. Então, o que eu estou mostrando? Estou mostrando que hoje é o reflexo do passado. Muito bem. Então, os hebreus chegam até Canaã, hoje Palestina, e encontraram os povos que habitavam a região. Portanto, eles não são os donos. Quem era dono? Os cananeus, porque a terra chamava Canaã, e os filisteus, que eram os Pilistim. De lá vem a palavra Palestina. De Pilistim origina-se Palestina. Então, os donos da terra eram palestinos. Cananeus, todas as outras tribos menores que habitavam lá. Logo, os grandes donos e fortes eram os Pilistim, que deram o nome à terra que chamou Palestina. Eram filisteus, eram mais fortes. E os outros pequenos eram chamados cananeus, eram pequenas tribos. Bom, começa a violência com Moisés e Josué. Moisés luta, depois Josué luta para conquistar a terra. Ainda como hebreus, não, já agora como israelitas. Conquistam parte da Palestina e se fixaram na terra que Deus prometeu para eles. Porém, esta terra que tinha sido prometida a Abraão não era fértil, era muito deserta. Então, em determinado momento, passou-se por uma seca, e nessa seca houve fome. Por isso, mais tarde, Jacó, chamado Israel, o último dos 3 patriarcas, teve 12 filhos e teve um filho mais novo chamado José. José foi vendido pelos irmãos aos mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Lá no Egito, ele terminou sendo vice-rei do Egito, porque disse o sonho do faraó, e está escrito em Gênesis 37, a história de José do Egito. Podem ler, é muito linda. Ele se tornou vice-rei do Egito, de escravo, vendido pelos ismaelitas, mercadores de escravos, de Ismael, irmão de Isaac. Então, veja como as coisas são, sempre tudo roda em torno deles. Então, a civilização egípcia é conhecida porque Jacó, ou Israel, tem 12 filhos, o mais novo é vendido como escravo para o Egito. Eles vão para o Egito. Por quê? Porque é uma grande fome. Quem fundou o Egito? Como é que surgiu o Egito? O faraó, o primeiro homem que unificou as terras do Egito, chamava-se Narmer-Manes. E ele lutou e conquistou as tribos pequenas, terminando unificar o Baixo e o Alto Nilo. Ou seja, o Nilo tem a parte mais baixa, que é o sul, e a parte norte, que é o delta, se chama o Alto Egito. E Narmer-Manes unificou. E aí se tornou o primeiro faraó. Faraó vem de Per-Ho, quer dizer casa real. Então, alguns faraós se tornaram muito famosos, como Cleópatra, Ramsés e Tutancâmon. O último faraó foi Cesarião, filho de Cleópatra com Júlio César.
Aí acaba, não teve mais faraó depois disso. No Egito, voltando agora, quando José estava lá, os hebreus, já também chamados de israelitas, encontraram condições favoráveis. Se estabeleceram na região. O faraó deu a José a seguinte ordem: encontre para seu pai e seus irmãos a melhor terra do Egito e pode dar para eles morarem, para sempre. Só que esse faraó era Ixo, ou seja, também era hebreu. E aí depois, outro faraó vai tomar o poder de novo e vai expulsar ele, vai tornar eles escravos. Então, os Ixos estavam no Egito quando José chegou lá. Por isso ele teve tudo favorável. Por isso ele tornou rei do Egito. Mas um verdadeiro egípcio, ou seja, africano, fez uma revolução, uma rebelião, e dominou os Ixos, tornando-se faraó, impondo-se no poder. Nesse período, os hebreus chegaram a ocupar cargos administrativos enquanto os Ixos reinaram, e viviam livremente. Podem conferir isso em Gênesis, capítulos 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. A história é longa. Ó. Começa no capítulo 39 e vai até o capítulo 45. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. São 7 capítulos. Vocês vão ler tudo que eles viram lá. Aqui nós temos agora a figura de um faraó. Geralmente eram pomposos. Né? Aqui está o palácio dele. Ali está a porta do palácio dele. Ó. E eles se vestiam muito, se adornavam. Gostavam de botar esse chapelão na cabeça. Né? Um tipo de enfeite. E essa manta nos ombros. Exerciam um poder tirânico. Achavam-se divinos, filhos de Ra, a encarnação de Horus. Aqui nós temos o exemplo de um faraó egípcio. Ainda perto de nós hermanas, porque ele tem a pele bronzeada. Depois os faraós vão se tornando mais claros, vão se misturando, vão se tendo outras pessoas que vão ocupar o cargo, e assim, porque os generais vão dar golpe, os sacerdotes vão dar golpe, e esse aqui é moreninho, mas vai ter faraó clarinho. Depois vou mostrar para você um faraó de pele branca. Mas aqui está o exemplo do faraó egípcio. Então, esse daqui pode ter sido o Ixo que recebeu José, porque José tinha esse tipo. Esse é o tipo hebreu, típico dos patriarcas. Moram no deserto, tinham uma pele morena, porque eram sheiks do deserto. Mas depois que os árabes, os descendentes mesmo dos faraós originais, expulsaram os Ixos e escravizaram o povo judeu, que eram ismaelitas, que eram chamados hebreus ou israelitas. O êxodo do Egito. Como é que Jacó foi convidado por José? Que ela disse: rei, pode vir, que o senhor vai ter a melhor parte do Egito. O faraó Ixo me permitiu. Não sabíamos o nome desse faraó. Aí Jacó foi com todos os seus filhos, noras, netos, e foi morar na terra de Goshen, que era a terra mais fértil. Deveriam estar lá até hoje. E aí eles teriam a terra, mas acontece que foram expulsos. Quando o faraó Ixo perdeu, então os hebreus ou israelitas foram tornados escravos. Após a expulsão dos Ixos, derrotados por volta de 1580 a.C., os hebreus começaram a ser perseguidos. Foram obrigados a pagar altos impostos, até serem escravizados. 1580 a.C. Durou pouco a felicidade. De 2000 até 1580, um pouquinho menos de 500 anos. E aí, a partir disso, Moisés aparece como libertador, liderou o processo chamado Êxodo, que quer dizer fuga, saindo do Egito pelo Mar Vermelho, causando algo que a Bíblia diz que muita gente não acredita. Dividiu o Mar Vermelho em 2. O mar se abriu para que os hebreus passassem, exterminando com as tropas de Faraó que perseguiam os judeus. Esse é um feito que todo filme explora, é belíssimo. Aqui eu tenho a figura de Moisés feita por Charlton Heston, no filme de Cecil B. DeMille, Os 10 Mandamentos, que é a mais famosa. Então, seria Moisés, através de milagres, 10 pragas,
ele termina vencendo a dureza do faraó e, finalmente, quando o faraó acha que vai encurralá-lo para matá-los, depois de ter dado a ordem de sair, ele abre o Mar Vermelho. Está em Êxodos 13 e 14. Mostra a figura linda. É um filme de C.S. Lewis, Os 10 Mandamentos. Está colorizado no YouTube, vocês podem ver. Aqui está Charlton Heston fazendo Moisés, com as mãos abertas, o cajado em uma mão, abrindo o Mar Vermelho em dois, ao meio. Uma façanha que teria que ser realmente algo sobrenatural. Então, Moisés sai do Egito, chama-se o Êxodo, e ele vai para a terra de Canaã. Então, só retornaram para acabamos aí. Acabamos aí com Moisés. Por enquanto, acabamos aí. Terminamos o vídeo passado dizendo que Josué e Moisés será nosso principal objetivo, depois Juízes. Mas aqui está o quadro mais lindo e que nós vamos terminar com ele essa gravação, né? Então aqui está Moisés abrindo o Mar Vermelho em duas partes. Eles entram, atravessam a pés enxutos, e quando o exército faraó entra, as duas colunas d'água se juntam e matam o exército faraó, afogando todos eles. Bom, aí a história, a Bíblia conta, Moisés levou os hebreus, ou israelitas, para Canaã, mas não deixou que nenhum deles chegasse lá. De qualquer maneira, vamos ver isso no próximo vídeo. O que interessa agora é o seguinte: os judeus só retornaram, não foi com Moisés, nem com Josué, nem na época dos juízes, nem com Davi. Só retornaram realmente para a sua terra a partir de 1918. Em 1948, a maioria do povo islâmico, que era Himalaya, chamado então de palestinos, foram expulsos pelos judeus sionistas, os quais eram chefiados por Ben-Gurion, que criou o Estado sionista de Israel. Então, com Moisés, abrimos um parênteses, damos um pulo para hoje, e hoje nós sabemos que de 1580, 1350, Moisés faz o êxodo, liberta o povo, aí damos um pulo. E mostrando que eles, na verdade, Moisés não conseguiu fazer eles ficarem lá, Josué não conseguiu, os juízes não conseguiram, Davi conquistou muita coisa, mas não foi permanente, perdeu tudo depois. No fundo, só conseguiram retornar para a Palestina, antiga Canaã, em 1918. Em 1948, a maioria dos povos islâmicos que ali vivia, agora chamado de palestino, de filisteu, que são os donos, foram expulsos. 6 milhões de palestinos foram expulsos pelos judeus para criar o Estado sionista de Israel. Quem fez isso é um homem chamado Ben-Gurion. E assim criou-se o Estado sionista de Israel, que está agora lutando porque os 6 milhões de judeus, de palestinos que foram expulsos pelos judeus, querem de volta a sua terra. Estamos na mesma situação do livro dos Juízes, que vai ser lido para vocês. Finalmente, vamos terminar o vídeo mostrando a bandeira de Israel, portanto, Canaã vai se transformar em Israel, e aqui nós temos a bandeira de Israel, idealizada por Ben-Gurion, que faz a independência de Israel com inicialmente 26% da terra, hoje ele tem 90%, mas ele quer 100%. Ele está querendo reconquistar a faixa de Gaza e as colinas de Golã para ter 100%. Essa, portanto, é a bandeira de Israel. A estrela de 6 pontas, azul e branca no meio. Muito bem, aqui está mais ou menos o perfil da cidade. Aqui está Jerusalém, no fundo, e a bandeira dos atuais judeus, né, no Estado sionista de Israel. Essa é a realidade hoje, mas não era. Era Palestina, e 6 milhões de palestinos foram expulsos pelos sionistas para criarem, por Ben-Gurion, em 1948, o Estado sionista de Israel. Não vai ficar assim. Por quê? Por que não vai ficar? Porque nós diremos isso no próximo vídeo. Por enquanto, ficamos aqui. Continuaremos falando sobre Israel e a Palestina. A história é fascinante, embora tenha muita coisa de guerra e crueldade, até chegar ao momento atual, que é a guerra entre palestinos e milicianos judeus, que são de vários países. Então,
Paramos aqui, mostrando o que é hoje a antiga Canaã. É o Estado sionista de Israel. E quem fez isso foi um judeu chamado Ben-Gurion. Vamos chegar lá, mas só nos capítulos seguintes. E aqui está, portanto, a bandeira de Israel. Tem uma estrela de 6 pontas, em azul e branco. Aqui está o fundo, a mesquita do Domo, da rocha, chamada Mesquita de Omar, por engano. O teto dela é todo de ouro. Aqui está Jerusalém. A briga por Jerusalém não é só por Jerusalém. O que os judeus sionistas querem é expulsar todos os palestinos, ficar com 100% da Palestina. Eles acham que são os donos, mas os palestinos que estavam lá desde 70 depois de Cristo, Vespasiano e Tito expulsaram os judeus, e então eles saíram, foram obrigados a saírem, mas nunca faltou judeu na Palestina. Os que ficaram bons, mansos, humildes, não queriam a guerra, Vespasiano deu 2 dias para eles saírem da cidade. Saiam, porque depois eu vou destruir tudo. Eles saíram, Vespasiano e Tito invadiram Jerusalém, destruíram os muros, só tem um pedacinho do muro das lamentações, queimaram o templo, incendiaram tudo, destruíram tudo, depois disseram os que tinham saído. Agora vocês voltem e podem reocupar. Como prometi, as suas vidas foi poupada, Roma continua dominando a Palestina, nessa época já ainda era Canaã, e o exército romano toma conta e continua dominando a Palestina. Nós vamos agora contar como é que nós chegamos a isso aqui, mas já estamos aqui no final, isso é hoje. Então, minha gente, aqui está Jerusalém ao fundo, vamos terminar antes dos 30 minutos. É por essa terra que há tanta luta, tanta briga hoje, mas nós estamos repetindo o que está no livro dos Juízes, nós leremos para vocês, na continuidade. Muito bem, espero que gostem do vídeo, que tenham gostado do vídeo. Fizemos o possível, foi feito às pressas, mas até a próxima. Terminamos aqui e não se esqueçam, dê seu like e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.